Você já percebeu como, nos últimos anos, conversar sobre política virou quase um campo de batalha? Amigos se afastaram. Famílias se dividiram. Relacionamentos terminaram. Não por falta de amor, mas por excesso de certezas. Hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre um perigo silencioso que está crescendo diante dos nossos olhos: a polarização política. Se você acredita que o diálogo ainda pode salvar pontes, fique comigo até o final. Polarização não é apenas ter opinião. É quando o mundo se transforma em apenas dois lados, nós contra eles. É quando o outro deixa de ser um ser humano e passa a ser tratado como inimigo. Quando discordar vira ofensa. Quando questionar vira traição. Quando pensar diferente vira motivo de ódio. E nesse momento, algo muito perigoso acontece: nós paramos de ouvir. Paramos de aprender. Paramos de evoluir. A polarização não destrói apenas debates. Ela destrói lares. Destrói amizades de anos. Destrói a empatia. Ela transforma pessoas boas em soldados cegos de ideias. Pessoas que antes defendiam justiça passam a defender ataques. Pessoas que pediam respeito passam a espalhar desprezo. E o mais triste? Enquanto brigamos entre nós, os verdadeiros problemas continuam: a desigualdade, a corrupção, a falta de oportunidades, a violência, a pobreza. A sociedade perde. Sempre. Ser consciente não é gritar mais alto. Ser forte não é humilhar quem pensa diferente. Ser inteligente é entender que ninguém detém toda a verdade, todo ser humano erra, todo ponto de vista é limitado. A democracia não vive de gritos. Ela vive de diálogo. De respeito. De escuta. Você não precisa concordar com tudo. Mas precisa lembrar: do outro lado, existe alguém com medos, sonhos, família e histórias. Não um inimigo. Um ser humano. Seja alguém que constrói pontes. Não muros. Seja alguém que discute ideias. Não destrói pessoas. Porque no fim, quando a política passa, o que fica são as pessoas. E um país só se cura quando aprende a conversar novamente. Existe algo que quase ninguém percebe. A polarização não nasce por acaso. Ela é alimentada por algoritmos. Por manchetes sensacionalistas. Por discursos que lucram com o medo. Por pessoas que ganham poder quando você odeia. Quanto mais dividido o povo, mais fraco ele fica. Quanto mais você odeia o outro, menos você questiona quem realmente manda. Enquanto você briga com seu vizinho, alguém comemora em silêncio. A polarização cria uma prisão invisível. Você só consome o que concorda. Só escuta quem pensa igual. Só confia no seu lado. E, sem perceber, sua visão de mundo encolhe. Você deixa de pensar. Passa apenas a repetir. Deixa de buscar a verdade. Passa a defender um time. E quando a política vira torcida, a razão perde. A emoção domina. E a manipulação vence. Sair da polarização exige coragem para ouvir o que incomoda, questionar o próprio lado, admitir quando estiver errado, mudar de opinião. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Porque quem pensa por conta própria não é massa de manobra. Você não precisa ser inimigo para ser diferente. Você não precisa odiar para discordar. Você não precisa destruir para defender o que acredita. O mundo já tem ódio demais. Violência demais. Divisão demais. Seja a exceção. Seja a voz calma em meio ao caos. Seja a mente lúcida em meio à histeria. Seja a ponte onde todos constroem muro. Quando a política nos divide, alguém está vencendo. E não somos nós. Existe algo ainda mais perigoso do que o grito. É o silêncio de quem desistiu. Pessoas boas estão cansadas de discutir. Cansadas de serem atacadas. Cansadas de explicar. E quando as pessoas equilibradas se calam, os extremos gritam. A razão sai de cena. O barulho toma o palco. E pouco a pouco, a sociedade vai sendo empurrada para os cantos. Você não é um partido. Você não é um político. Você não é um número em uma pesquisa. Você é mais do que um rótulo. Mas a polarização tenta reduzir você a isso: uma bandeira. Um slogan. Um perfil. Quando você deixa sua identidade ser engolida por uma ideologia, você deixa de ser protagonista da própria história e passa a ser personagem de um jogo que não controla.
Imagine um país onde crianças aprendem a odiar antes de aprender a dialogar. Onde jovens brigam por políticos que nunca conhecerão seus nomes. Onde famílias se sentam à mesa, mas não conseguem mais se olhar nos olhos. Esse não é um futuro distante. Ele começa com pequenas ofensas. Pequenos desprezos. Pequenos ataques diários. A polarização não destrói de uma vez. Ela corrói aos poucos. Mas ainda há escolha. Sempre há. Você pode escolher, escutar em vez de atacar. Questionar em vez de repetir. Unir em vez de dividir. Você pode ser minoria. Mas toda grande mudança começou com poucos. A história não é escrita apenas por líderes. É escrita por atitudes diárias. Pelas palavras que você escolhe. Pelos debates que você transforma. Pelos exemplos que você deixa. Se você quer um país melhor, comece sendo alguém melhor no diálogo. Se você quer justiça, pratique respeito. Se você quer mudança, seja mudança. Porque no fim das contas, não será a direita nem a esquerda que salvará uma nação. Será a consciência. Será a empatia. Será a humanidade. Ideologias passam. A forma como tratamos as pessoas fica. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar levando reflexões importantes para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, porque toda semana tem conteúdo que provoca, inspira e faz pensar. E, se você acredita que o diálogo pode ser mais forte que o ódio, compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você ama precise ouvir isso hoje. Obrigado por assistir até aqui. Cuide das suas ideias. Mas cuide ainda mais das pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.